gente, eu sou a Mirella do Pensando na Docência. E sim, tá faltando a Mel. E aí faz tempo que a gente não aparece. Faz tempo que a gente não aparece, né, Mel? Faz tempo que a gente não aparece. Porque a gente é professora, né? E vocês sabem como é a rotina de um professor, né? Tem vezes que a gente consegue conciliar tudo, tem vezes que a gente fica sobrecarregada, né? E fica difícil fazer outras coisas. Mas, gente, vou falar um pouquinho do Pensando na Docência. Eu e a Mel, né? A gente trabalha juntas e a gente começou a ter diálogos, né, sobre nossa rotina de trabalho, que a gente percebeu que são diálogos que os professores geralmente não têm tempo de ter na escola. A gente conversa as coisas do cotidiano, né, geralmente das demandas do trabalho, compartilha um pouquinho das aflições. A gente tem umas conversas muito loucas aqui, né? A gente fala de umas coisas que sobre a profissão que a gente queria ter mais interlocutores. E aí a gente pensou, então, ocupar esse espaço, né, esse espaço digital, para a gente ter mais interlocutores, mais professores que queiram conversar sobre isso também. Ontem a gente estava conversando, no nosso almoço, dessa sensação de peso que nós, professores, sentimos no final do ano. Todo ano chega essa época, aí a gente traz à tona, né, todas aquelas condições de trabalho e como a gente está muito cansado, né, nesses finais de ano letivo. Só que aí, tanto eu como a Mel, nós já lecionamos em redes diferentes. E eu perguntei para a Mel se ela sentia que esse peso, né, se esse peso é o mesmo. E aí a gente começou a conversar e a gente viu que tem algumas coisas, gente, que são próprias do nosso trabalho. Finalização do ano letivo, as avaliações, todo esse processo, né, de dar valor para essas aprendizagens, pensar os mecanismos de recuperação, o registro de todo esse processo, né? Embora a gente tenha muito a burocratização do nosso trabalho, a documentação é um aspecto importante, tem que existir. Então, assim, de onde vem esse peso? A gente sabe das condições precárias, adversas, da própria visão que a sociedade tem do trabalho docente, de todos esses fatores que influenciam. Como que a gente faz, né? Que lugar que é esse? Por que será que a gente sente tanto esse peso, né? E a gente estava conversando um pouquinho, ver se vocês concordam com isso. A gente vê que tem um aspecto do trabalho docente que não é muito abordado, muito menos reconhecido. É as relações que a gente estabelece. Veja vocês, a docência, ela exige da gente uma coisa que a maioria das profissões não tem. A gente está em contato constante com crianças, diferentes faixas etárias, com adolescentes, com jovens e mesmo adultos. E há uma relação que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, sim, ela é muito maior conforme a idade das crianças é menor. Porque a gente está falando do desenvolvimento humano. E a gente tem que tomar muitas decisões. Decisões que a gente toma com base em quê? Com base no nosso repertório, com a nossa formação, com os conhecimentos da área. E muitas vezes a gente sente o peso disso porque a gente não tem com quem compartilhar essas decisões. Quer dizer, a gente tem que bancar as decisões. E aí a gente estava conversando até, né, porque muitas vezes isso até explica o fato da gente mesmo também acabar terceirizando, não é, Mel? Sim. Não? Tá prestando atenção? Sim. Da gente acabar terceirizando, né? Porque às vezes dá muito mais segurança frente a essa fragilidade que a gente exerce no nosso trabalho, às vezes dá muito mais segurança você falar, bom, eu segui o conteúdo didático do livro, tá bom, tá ruim? É o que tá no livro. Não, eu segui aqui o projeto que a escola estipulou. Por quê? Historicamente, né, e aí a gente tem cada vez mais perdido a nossa autonomia, essas decisões sempre ficaram a cargo de outras instâncias. E dadas as condições que a gente trabalha, também por essa falta de respaldo mesmo dentro da profissão, às vezes mesmo é muito mais terceirizar isso, deixar isso porque eu fiz como o programa colocou, eu fiz como o livro didático colocou, eu segui a apostila. Porque a gente já tem uma descredibilidade. A sociedade não legitima as nossas decisões. Se você falar que você está ensinando um conteúdo, mas da onde você tirou esse conteúdo? Por que você está ensinando esse conteúdo? Por que você está ensinando esse conteúdo dessa forma?
Sendo que a nossa profissão, né, gente, é exatamente isso. Qualquer um pode contar para uma criança, por exemplo, uma regrinha para você somar frações. Só que só o professor pode pensar nesse processo, pensar a natureza do conteúdo, pensar como vai trazer essa abordagem, como vai sequenciar isso e como vai fazer a criança entender por que somar frações, né? E como se soma as frações, por que se soma assim, por que mantém o denominador. Isso não é para uma criança, isso é para uma sala toda. Pensar em como adequar esse percurso, como trazer esse conhecimento que ele seja possível para todos. Então, são muitas coisas que a gente tem que considerar. E aí, da onde vem esse peso todo, né, que acaba sendo cumulativo e que no final do ano a gente tá, assim, muito cansado, muito estressado. A gente pensa que vem dessas relações. Olha o trabalho do médico, por exemplo. É uma responsabilidade muito grande mesmo. Só que ele não é culpado. Quer dizer, se um paciente morre, isso faz parte da situação. Mas ele se compromete a quê? A fazer de tudo para garantir que esse paciente tenha o tratamento que ele precisa. Nós, professores, também. Pensando na aprendizagem, é muito difícil a gente mensurar qual vai ser, né, digamos assim, a qualidade dessa aprendizagem. A gente tem parâmetros, né? Porque o que a gente espera que a criança aprenda, mas o quanto ela vai aprender de fato, isso depende de muitos fatores. Só que a gente coloca numa relação muito simples, que se a criança não aprendeu é porque o professor não ensinou. E, de fato, não existe aprendizagem sem ensino, como não existe o ensino sem aprendizagem. Mas a gente tem que considerar todos os fatores que estão aí. Considerar que o professor, ele vai fazer de tudo para que essa criança aprenda. Conforme todas essas condições que a gente já sabe que tem, né, construídas também historicamente da nossa profissão, a gente tem que levar em consideração que muito desse cansaço e esse cansaço mental vem dessa relação humana. Você já parou para pensar? Que a gente vive um ano inteiro, gente, com um grupo de crianças, né, que começa com a gente lá em janeiro e chega dezembro, a gente tem que finalizar essa nossa relação com essas crianças. E esse final traz muitas questões pra gente. Eu tava conversando outro dia com um professor no trabalho, né, um pouquinho antes da gente entrar para dar aula, e ele tava contando como esse período é difícil para ele, porque ele começa a se cobrar do que acha que poderia ter dado de outro jeito, se cobrar do projeto que não conseguiu desenvolver, se cobrar da parceria que não conseguiu estabelecer com outro professor. Então, a gente também traz tudo isso. A gente começa a olhar para as crianças, começa a pensar se poderia ter feito mais, se poderia ter feito diferente, como às vezes a gente queria também ter mais tempo. E a gente compartilha isso com quem? Todas essas nossas angústias. Com quem a gente pode contar para trazer essas questões, para falar sobre o peso das decisões que a gente toma, sem ser culpado, sem ser cobrado, para ter um diálogo mesmo com um par, com um profissional que entende a natureza das decisões que a gente toma. Então a gente pensa, né, eu e a Mel, a gente acredita que aqui, com o Pensando Docência, a gente pode trazer esse tipo de reflexão, porque a gente está se sentindo assim, a gente também está vivenciando isso. E a gente pode, né? Essa parceria, porque a gente faz esse exercício mesmo de falar, poxa vida, né? Eu tô me sentindo assim, da onde vem esse sentimento? E aí a gente começa a analisar, saindo um pouquinho do cotidiano, né? Saindo dessa perspectiva do eu e pensando, pô, mas o que influencia nisso? Que característica a nossa profissão tem que faz com que esse sentimento não seja um sentimento individual, mas um sentimento coletivo? E à medida que a gente vai trazendo isso à tona pra gente, a gente também consegue olhar para essa realidade e pensar outras maneiras, né? E mecanismos para superá-la. Se a gente não conseguir trazer isso à tona, é uma realidade também que a gente não vai ter possibilidade de superar. Isso faz sentido para vocês? Para onde vocês acham, né, que vem esse peso?
Então, como a gente faz? O processo avaliativo faz parte do nosso trabalho, né? A relação humana faz parte do nosso trabalho. Tomar decisões faz parte do nosso trabalho. E o que tem aí nesse contexto que a gente trabalha, que torna tudo isso que já é inerente à nossa profissão, a se tornar isso, a se tornar penoso, a se tornar difícil. A gente tem elementos? Tem, né? Todo o contexto, né? Essa questão da cobrança por resultados, né? Por exemplo, às vezes você não consegue nem fazer um processo avaliativo legítimo, no sentido mesmo de pensar a aprendizagem das crianças, porque você está preocupado em atingir resultados estabelecidos que estão ligados a uma política de meritocracia, né, a uma bonificação. Então, isso altera muito, isso também pesa, isso é específico, né, de algumas redes. Ou então, está preocupado com a visão da sociedade ou a visão de outras pessoas de fora da escola. Então, tudo isso acaba influenciando. E, na verdade, que respaldo você tem para tomar as decisões que você precisa tomar. Poder partilhar isso, poder partilhar esses critérios, poder falar deles. Porque, enquanto profissão, tem que ter uma maneira da gente conseguir trazer isso à tona, para a gente mesmo, saindo do cotidiano. Então, era um pouquinho disso que eu queria conversar hoje com vocês, que é um papo que eu tive com a Mel, né? E vocês também contarem pra gente, né? O que pesa mais pra vocês? O que pesa nesse final de ano, assim, de fato? Hoje, o que pesa? O que é mais difícil pra você? O que traz essa carga, né? Essa sobrecarga que a gente torna penoso fazer coisas que são da natureza do nosso trabalho? A gente quer saber, né, Mel? Fala aí, deixa aí seu comentário pra gente poder conversar mais a respeito dessas coisas, tá bom? Valeu, gente. Beijão.